Olá, este é o Conexão. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, 1/4 da população brasileira está na faixa de 15 a 29 anos. Desta parcela, 29,5% são provenientes de famílias com renda per capita de até meio salário mínimo. Hoje o Conexão vai conversar sobre quais são as opções de lazer para quem vive nas periferias de grandes cidades, essa grande parcela da nossa população. Como que essa galera se diverte? O Estado garante opções para todos igualmente? Vamos conversar com o mestrando em Educação, o Lourenço César, que é diretor do Centro de Ações Solidárias da Maré e do Museu da Maré, com a Juliana Henrique, que é produtora de moda e repórter, e com o Igor Amaro, que é produtor cultural. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Muito legal ter vocês que são de comunidades. Então, vocês é que sabem, vamos explicar quais são essas opções de lazer, né? Infelizmente, a gente tem ouvido alguns relatos e algumas notícias que envolvem o pessoal das comunidades e também pessoas relacionadas às áreas culturais. Então, por isso que a gente está pensando, né? Como que as pessoas que vivem nas periferias, que são uma grande parcela da população, se diverte. Eu queria que você explicasse pra gente, Lourenço, se você pudesse dar aí um panorama pra gente. A galera que mora nas comunidades, nas favelas, tem acesso a boas opções de lazer? Eu acho que possuem, na verdade, são a maioria que eles organizam. Ou de ONG ou ONGs que iniciam um determinado processo e depois eles conseguem dar continuidade a esses processos. Por exemplo, eu cheguei a ver no início dos anos 90, no final dos anos 90, por exemplo, surgiu o hip hop com muita força na Maré, por exemplo. E os garotos aprenderam dentro de uma ONG e logo depois isso foi se espalhando. Teve um período agora que ele teve um polimento, né? Mas porque ele acaba dando margem para outros movimentos que acabam também absorvendo. Então, por exemplo, eu sempre percebi que atividades culturais que exigem equipamentos caros, como a ideia de ser música, por exemplo, o rock na Maré, por exemplo, desde os anos 80 tem um movimento forte, mas ele esbarra também numa guitarra mais cara, uma caixa mais cara, sim. Então, por exemplo, o hip hop não, ele, por exemplo, já é uma atividade barata. Mais democrático. E aí fica fácil você também circular, por exemplo. Mas mesmo assim, eu vejo que assim, tem várias tendências que se organizam em grupos. Então você tem jovens que se organizam em ilhas, por exemplo, em alguns momentos se juntam, mas em outros momentos cada um na sua tribo, e das diversas, assim, as mais diversas, de anarcopunk, tá com capoeirista, que é o mais tradicional. Então tem essa diversidade muito grande. Igor, quando a gente pensa em favela, a gente logo pensa em funk. Só de funk vive a favela? Não. Não? Não só de funk. Existem pessoas lá dentro que querem tirar essa visão de pessoas de fora, de achar que a favela só é um lugar com a cultura funk. Tem gente fazendo rock, tem gente fazendo hip hop, tem gente fazendo balé, tem gente fazendo música africana. Então tem diamantes dentro da favela que precisam ser lapidados, assim. E agora, você é um produtor cultural de uma festa de música black, né? Isso. Toca de tudo. Toca funk também, mas toca música black, hip hop, música né? negra em geral. Explica pra gente como é que é esse movimento. Então, na verdade, o movimento começou com uma dor que a gente sentiu que a favela tinha, que era porque não acontece música de hip hop dentro da favela. Outro obstáculo foi como é que a galera do morro vai se sentir com esse novo ritmo. Então foi uma batalha. No nosso caso a gente tinha um trunfo, que era o visual onde abrangia 360 graus do Rio de Janeiro. Que Você está falando do Morro dos Prazeres? Do Morro dos Prazeres, no caso. Então esse foi o nosso trunfo, né? Que tinha uma vista, assim, tem uma vista maravilhosa isso, do Rio de Janeiro, então a galera já gosta de subir para lá, para pelo menos apreciar. Ainda tendo música boa, deve ser bacana pra caramba, né? Por incrível que pareça, no começo teve uma resistência, mas depois a galera começou a aceitar. Mas resistência da própria galera da comunidade? Da própria galera da comunidade. Ah, entendi. Por exemplo, tá entrando alguma coisa diferente na minha casa. O que tá acontecendo? Então eu vou lá ver o que tá acontecendo. E quando foi que começou o movimento? Há quanto tempo já existe a festa? Começou em 2012. A festa começou em agosto de 2012. Era uma vez por mês, todo domingo. E aos poucos ela começou a ter mais repercussão
E a galera começou a entender o que a gente estava fazendo poderia gerar dinheiro. A gente fez o evento 2 anos de graça. E quando a gente identificou que a gente poderia também gerar renda, gerar emprego, e aí foi que a galera do Morro começou a aceitar mais o nosso evento. E aí viu ali a oportunidade de tirar uma renda extra também. Bacana. Esse é um dos exemplos. Agora, quando a gente pensa na moda, né, Ju? A moda é algo bem para um grupo bem específico, né? Sim, verdade. Como é que é o trabalho do Favela Fashion? O Favela Fashion, a gente quer sonhos. A gente não está aqui para tirar o sonho de ninguém. A gente faz um cast e várias meninas de várias comunidades se inscrevem. Mas é uma agência de modelo? Não, é um curso. A gente fala bem explicado, é um curso que chega a mãe já perguntando, vai encaminhar para algum trabalho, mas às vezes acaba acontecendo de alguém ver as meninas e falar, nossa, gostei, quero essa menina para mim. E o mais engraçado que isso tudo, quando assim descobriram o que era o Favela Fashion, que ninguém nunca imaginou. Há um projeto de moda e simplesmente eu estava num programa da Regina Casé. E simplesmente, há 2 anos atrás, eu tinha feito uma entrevista com ela. A gente está vendo aí o Facebook do Favela Fashion. Uma entrevista com ela e ela simplesmente perguntou para mim o que era moda. Eu falei que a moda, para mim, é uma pirâmide invertida. Aí ela, por quê? Eu falei, porque muitas pessoas não sabem que as melhores costureiras são de comunidade. Elas criam tendências. É verdade mesmo. Nós criamos tendências. E nisso vai para as feirinhas, shopping e chega lá. Eles fazem de um outro formato e vendem pra gente mais caro. Bem mais caro, né? Vamos bem mais dizer caro. Isso, tudo bem E mais nisso, caro. ela ficou com isso na cabeça. 2 anos depois, eu já estava formada em moda e fui no programa dela com alguns alunos. E ela começou a falar, o programa de hoje é moda. Vamos falar. E aí ela falou. Eu falei assim, foi? E eu comecei a gritar. E ela falou, gente, mudou tudo. Gente, essa menina é genial. Ela criou essa frase. E eu comecei daí essa militância com os jovens de provar para eles que eles não são apenas uma galera que dizem que vão mostrar a bunda na comunidade. Eles vão mostrar que eles estão ali para eles estarem nas passarelas que eles quiserem e com o maior orgulho de ter vindo de uma comunidade. Agora, você estava me dizendo fora do ar que você não está formando apenas modelos, né? Não. Você dá cursos e tal de modelos, Isso. mas também tem a questão de talvez formar pessoas para trabalhar na indústria da moda, além de serem modelos. Para serem produtores de moda. Eu tenho muitos alunos que eles começaram com a questão de querer ser modelo, mas eles foram se encantando com a produção. E eles começaram a estudar na área. E eu falei para eles, gente, estuda mesmo, porque uma hora vocês que vão ser donos disso aqui. Com certeza. Agora, Lourenço, esses movimentos, né? A gente viu o Black Santa, que traz uma música além do funk, que já é estigmatizado, né? Estereotipado. A gente vê aí a moda também. São marcas que provam a potência das comunidades? Sim, mas como eles estão colocando, assim, é um remando contra a maré. Por quê? Sim. Quando você pensa no incentivo governamental, na parte de cultura, por exemplo, ou as grandes empresas da cultura absorvem uma parte desse recurso, ou, por exemplo, um trabalho como o Black Samba vai ter que se transformar numa empresa e criar um grau de burocratização tão grande que quase que impossibilita dele ter acesso aos editais, por exemplo. E mesmo nos editais, ele vai estar concorrendo com peixão, né? Vai concorrendo com muita gente. Circo de Soleil da vida. Pois é. Entendeu? Então, o que eu acho que a gente também está brigando, né, principalmente esses grupos, é para uma divisão desse recurso muito voltado para a questão territorial, questão de gênero, questão de raça, que são os grupos que mais trabalham nesses eventos, né, e ao mesmo tempo percebem que aquilo ali é uma fonte de renda, né? É a economia criativa girando Justamente. mesmo, né? A gente está vendo um vídeo aí das meninas. Tem meninas e meninos ali, Juliana, do Favela Fashion? Tem, sim. Dá para pegar mais informações aí no Facebook, né? Ah, sim. E aí, quem quiser participar pode entrar em contato com você? Pode, com certeza. Bacana. Ah lá, andando bonitinha. Acho maravilhoso isso. Elas fazem ainda uma cara de má ainda, porque para dar certo ali, né? Tem que vender a verdade, né? Agora, a gente está falando de iniciativas muito bacanas, de coisas muito positivas, mas existe também um aspecto muito negativo, que é a questão da violência, né? A gente vai conversar agora com o Kaique Dalla Pola, que ele é repórter de um site de notícias e ele foi cobrir o baile funk da favela ZR na zona sul da capital de São Paulo, capital paulista. Ele viu de perto o uso da violência por parte do Estado nesses locais. A gente vai conversar com ele para pegar mais informações. Olá, Kaique, você me escuta bem? Kaique? Eu escuto bem. Ai, que bom, Kaique. Então, eu queria primeiro te agradecer por participar aqui com a gente e te pedir para você relatar qual foi a sua experiência, né? Você é uma pessoa que nasceu e cresceu numa periferia de São Paulo, né? Oi,
primeiro agradecer aí o convite, muito importante, conversas como essa, bem legal mesmo. E eu nasci e cresci na periferia de São Paulo, e antes de entrar para o jornalismo, eu frequentava baile funk, na minha adolescência eu frequentava baile funk, e sempre me deparei com essa questão de finalizar os bailes funk com violência, com repressão policial e tal. E no início de março eu fui cobrir sobre um baile funk na zona sul de São Paulo, na favela da ZR. E aí foi a primeira vez que eu fui ver de fora, assim, como que era o baile funk, e não existe nenhuma unanimidade. Então, existem muitas pessoas que gostam do baile funk, que é o meio de lazer, muitas vezes o único meio de lazer, mas também tem muitas pessoas que não gostam, moradores que se incomodam com o evento e tal. E aí eu fui cobrir o baile para o R7 na intenção de ouvir as várias vozes de quem participava, dos comerciantes, das pessoas que se sentiam prejudicadas lá, moradores. E aí eu pude perceber algumas coisas assim no olhar de fora, que quando eu frequentava como adolescente lá, participava, eu não notava, que era a forma como a polícia acaba, dá a impressão assim que dá para evitar a violência, porque nesse caso que eu fui fazer a cobertura, a polícia chegou no local 2 vezes. Na primeira vez foi assim uma abordagem assim exemplar. Eles revistaram diversas pessoas, desligaram o som dos carros, puxaram placas de motos, de carro que estavam no local, fizeram algumas buscas lá, não encontraram, aí parece que mudou o carro, apreendeu alguma coisa. Enfim, se eles colocassem uma viatura ali no local na hora, o baile funk acabaria, os moradores que teriam denunciado ali a ação ia gostar da ação e tal. Mas depois dessa abordagem, eles foram embora, e da segunda vez que voltou, já voltou sem diálogo, porque depois que eles foram embora, os jovens retomaram o funk, colocaram o som no carro de novo. E nessa segunda vez, quando você diz que foi sem diálogo, houve violência? Sim, já chegou com violência, atacando bomba, spray de pimenta, rasgaram o pneu do carro que estava tocando funk, agrediram comerciantes que estavam no local lá, donos de bares. Aí um comerciante me abrigou no bar lá como refúgio. Oi, Kaique. Eu acho que a gente perdeu o contato com o Kaique, a gente vai tentar retomar, assim, até falando um pouco sobre essa questão da violência, né, de abordagem, que é muito complicada. Outros aspectos chamam a atenção e outras notícias também. No fim do mês de março desse ano, teve uma chacina em Maricá. 5 jovens foram mortos. A polícia informou que, comprovadamente, eles não estavam praticando atos ilícitos e foram executados. Agora, a investigação tenta identificar quem foram os assassinos. Os moradores do local e a Prefeitura de Maricá confirmaram que os 5 eram promotores culturais e incentivavam o hip-hop na região, na chamada Roda Cultural de Maricá. Já na Rocinha, um jovem que também trabalhava com cultura no grupo de valsa Noite de Encanto, ele foi debutante, ele trabalhou numa festa de 15 anos, né, como príncipe para uma debutante, e depois dessa festa ele foi para um baile funk e lá ele foi morto também num confronto entre policiais e traficantes. Também está sendo investigado os motivos que levaram à morte desse menino. Essa questão da violência, como o Kaique estava relatando, chega até vocês também, né? Como é que, de alguma maneira, afeta a sua vida e afeta a questão do seu trabalho, né, com a cultura lá? Não, já aconteceu de eu ter que dormir na sala de aula. Porque o tiroteio estava constante. Constante demais e eu comecei a perder alunos. Porque, como eu disse, são alunos de diversas comunidades.
Então, as mães começam a ter muito medo. Deixa eu só te ajudar aqui, que seu microfone caiu. Deixa eu colocar aqui para cá, pra gente poder te ouvir direitinho. Vamos lá, as mães tiveram muito medo. As mães começam a ter bastante medo, porque antigamente tinha o teleférico. A minha sala era dentro dele. E com essa guerra, o teleférico parou. E já aconteceu de tiro acertar dentro dos gols do do local. teleférico. E alunos meus lá dentro, as mães ficavam desesperadas, Com certeza. sabiam que eram os sonhos dele, mas elas simplesmente tiravam, Claro, porque não não tinham estão como pensando na deixar a vida deles em risco. E eu fico nessa peregrinação, mudando de sala direto. Vou pra ali 7 anos nessa. 7 anos na resistência. Isso que eu ia te falar, sem desistir, né? A Black Sem Santa desistir. também deu uma pausa por causa dessas questões, né? Como é que foi no caso de vocês? Inclusive, o último evento do dia 30 foi cancelado devido ao risco iminente de confronto. E isso afeta diretamente a nossa tranquilidade, principalmente como morador. Não tem como fazer um baile se o próprio produtor não se sentir bem. Claro, É uma né? grande responsabilidade, uma massa de 2, 3 mil pessoas e o principal objetivo do baile é unir as pessoas, unir as tribos, né? Trazer aquela galera da Zona Sul, aquela galera da Zona Norte, colocar todo mundo no mesmo lugar, todo mundo se respeitando. E não é possível fazer isso quando você não tem tranquilidade. E como é que vocês veem isso, ô Lourenço? Assim, qual que é o impacto que essa questão da violência traz quando há notícias como as notícias desses meninos, né? De Acho que o Maricá. principal impacto é econômico. Porque, por exemplo, se você pegar um baile funk em determinadas favelas, você vai ter lá 30 barraqueiros, 40, dependendo daquela noite para fazer o dinheiro da semana. Se você interrompe aquele processo, você também tem essa demanda de um pessoal que foi trabalhar que não consegue, fora os DJs, fora o pessoal do som, fora os ajudantes. quer Afeta dizer, a vida de muita gente, muita né? gente. Eu acho que tem isso. Eu acho que o que é mais complicado depois é porque um evento como o Black Summer, por exemplo, ele exige uma agenda, exige toda uma comunicação, uma estrutura de comunicação que se perde porque quando você cancela, o que as pessoas ficam imaginando é, será que vai ter o próximo? Fora que deve também dar uma rusga na imagem do evento, né? Porque fica aquela questão, ih, caramba, será que é seguro ou não, né? justamente. E aí, qual que seriam as soluções no ponto de vista de vocês? Por onde passam os caminhos para realmente solucionar essa questão? Eu acho que antes de ser investimento de Forças Armadas, tem que ser investimento cultural. Acho que está faltando isso. Se querem colocar policiamento, acho que tem que investir também na cultura, no saneamento, nas escolas, em tudo. Só em uma coisa, não dá. A favela não vive só disso. Então, passa da questão da segurança em si, né? Do Sim. policiamento, né? Sim. Na sua opinião, Lourenço? Eu acho que tem como eu falei anteriormente, tem essa questão do investimento governamental na parte cultural. Tem que ter um investimento também em equipamentos dentro das favelas que possam absorver determinadas culturas, por exemplo, festas que tocam um som muito alto. Eu acho que tem que ter, dentro dessas favelas, um espaço onde possa ser abrigado, mas também eu acho que tem que ter uma relação de responsabilidade do poder público, principalmente na segurança pública, em saber que uma ação policial, num espaço onde às vezes tem 8 mil pessoas dentro de uma favela, não é nada de inteligente ou está colocando a vida das pessoas como prioridade, entendeu? E para você, o que ajudaria no seu trabalho, que resolveria essa questão e Assim, manteria o seu trabalho, né? Eu entendo que, eu penso que o poder público precisa entender que a favela ela precisa de outras coisas, não necessariamente da segurança da intervenção em si. Ela precisa de educação, ela precisa de saúde, ela precisa de entendimento de que é uma favela. O nome comunidade já diz, comunidade, todo mundo junto, todo mundo se unindo. As pessoas têm como eu falei anteriormente, as pessoas têm uma visão retrocessa de que é uma favela e tem muita coisa boa acontecendo em vários lugares. Tem gente fazendo acontecer sem do poder público, sem de pessoas, empresas privadas, fazendo acontecer. No caso dela, no nosso caso com o Black Santa, como em outros lugares, outros coletivos fazendo acontecer. Então, o poder público precisa mudar o olhar sobre a favela, entender que ali pode ser um lugar melhor, onde pode ser um lugar onde pode criar emprego, gerar sustentabilidade, mais educação.
Esse é o meu Agora, ponto de vista. tem uma frase que eu tenho ouvido bastante até pelas redes sociais, é que favela é potência, né? E aí, quando a gente vê eventos como esse aí, fala um pouquinho pra gente, esse foi um dos eventos que vocês fizeram, né? Esse aí foi um Favela desfile Fashion. em uma escola, no Olga, e é uma escola que é perto da nossa comunidade. Aonde e que é? Na Maré? Em Bom Sucesso. Em Bom Sucesso. Do lado de cá. E eles simplesmente fizeram um trabalho sobre consciência negra e cada turma homenageou um jovem que é influência dentro de uma comunidade. Sim. E a gente achou isso. Eu nunca imaginei que uma escola ia me chamar para ser homenageada e eles contarem a minha história. E lá foi apresentado o meu trabalho, uma quantidade de jovens que me conheciam e sabiam o meu trabalho, não só como produtora de moda, mas também por ser do Voz. E ali, outros jovens também foram e eles puderam perceber que eles têm uma chance, que eles têm um caminho melhor para eles seguirem. Muito bacana, né? Você acredita, Lourenço, que talvez existissem editais específicos para essas iniciativas disputarem aí em pé de igualdade, né? Como você falou, uma iniciativa da comunidade disputar com uma iniciativa que já está com empresa formada, né? Que já está com toda a burocracia pronta, é lógico que ela não vai conseguir. Mas talvez editais específicos para esses grupos talvez seria um caminho? Sim, eu vejo isso porque no governo anterior começaram a iniciar esse processo. Eu lembro que o pessoal de audiovisual, por exemplo, estava tendo acesso a muitos editais. Moda muito pouco, mas já do Ministério da Cultura já estava iniciando esse processo. Trabalhando com essa lógica da economia criativa, entendeu? E eu acho que a gente tinha que retornar esse processo porque, como vocês estão falando, assim, a favela, por si só, ela quase que se basta. Claro. Você pega uma favela tamanho de Maré, de Complexo do Alemão, quantidade de pessoas que estão ali, né? consumidores que ali mesmo podem estar se alimentando de um trabalho desse. Então, eu acho que tem essa possibilidade e é um investimento. A gente está chegando nos minutinhos finais, mas eu preciso encerrar com o Kaique, porque a gente não ouviu o final da história. Kaique, você está me ouvindo novamente? Tô ouvindo. A gente só tem 2 minutinhos. Eu queria te pedir para você relatar para a gente como que foi essa questão, como que as pessoas que leram a sua reportagem reagiram a essa intervenção policial que, como você está dizendo, foi violenta. Sim, muitas pessoas acham que deve ser dessa forma mesmo, que tem que acabar e tal, mas muitas pessoas também acham que a primeira forma como a polícia realizou a abordagem seria uma solução e acreditam que ali o baile funk ali da favela, o baile funk de rua é uma das poucas opções mesmo, uma das únicas opções do jovem da periferia e tinha que ter mais investimento e formas de não lesar os moradores locais ou pessoas que se sentem lesadas, abriu o espaço para os jovens curtirem dessa forma. E foi isso que a gente viu bastante nos comentários. De feedback, né? Tá ótimo. Kaique, muito obrigada por participar com a gente. Foi muito legal ouvir o seu relato, porque além de você morar na periferia, você viu uma situação e ainda pôde dar visibilidade a ela, né? Quem sabe dessa forma possa melhorar a forma como essa questão está sendo tratada aí em São Paulo. Muito obrigada, viu? Obrigado a todos aí. Um grande abraço. A gente está chegando já no finalzinho. Eu gostaria só de mostrar novamente as redes de vocês para a gente deixar aí o serviço, mas eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui com a gente. É muito legal conhecer o trabalho de vocês. Vamos começar pela Black Santa, gente? Tem a rede social, dá para pegar informações, Igor, pela internet, pelo Facebook, né? Pelo Facebook, E aí lá tem o calendário. Será que a gente vai ter novas festas? Facebook, isso. Em breve a gente está correndo atrás para poder produzir alguma coisa legal. Bacana, aí. Black Santa é o @Black Santa, né? Isso. Agora, para saber mais do Favela Fashion também no Facebook, né? Isso. Em maio nós vamos ter um desfile. Resistência. Ah, é? Tem que ter um desfile. Vai ter desfile então, e vai sentir firmeza aqui, gente. Favela Fashion lá no Facebook também. E muito obrigado, Lourenço, também pela sua participação. Dá para também ter contato com você pelas redes sociais, né? Sim. Lourenço César com Z. Fácil de achar. Fácil de achar e trocar uma ideia aí sobre a Maré, principalmente, dá para saber, dá para trocar uma ideia legal. Muito obrigada pela participação de vocês. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas também, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.